e novamente vai voltar a ser um soldado no nome de Jesus. Amém? Mês de abril é um mês, por que esse mês e por que 2018? Nós estamos fazendo essa campanha. Mês de abril é o primeiro mês do calendário judaico, sétimo mês do calendário civil. A igreja já está bem ciente disso. É um mês onde portas se abriu nos céus para chegar à terra. É um mês, para mim, o maior dos acontecimentos é o nascimento de Jesus. Em segundo lugar, a morte e a ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, é um mês que o povo foi liberto do Egito, né? Moisés retirou o povo do Egito. É um mês que você sabe aquela linda história de Esther e o rei Assuero, foi nesse mês. É um mês que você também sabe aquela história de Neemias, quando era copeiro do rei. E Neemias chega e ele fica sabendo dessa história no primeiro mês, mês de Abibe. E isso comove o coração dele. E ele então vai ter com o rei Artaxerxes. E aí leva o povo àquela construção de 52 dias. Iniciou no mês de abril, iniciou no primeiro mês. É um mês profético. Por que nós estamos fazendo isso em 2018? Porque eu não fiz antes. Porque número 5 significa graça. E para quem não sabe, este mês de abril de 2018, nós temos 5 finais de semana, 5 semanas. 5 domingos que nós temos neste mês de abril de 2018. E 5 significa graça. Então Deus colocou no nosso coração de fazermos a campanha no mês em que Deus decidiu abrir portas dos céus durante milhares de anos atrás e continua abrindo porta hoje. Quem está esperando uma porta ser aberta hoje? Amém? Quem veio com a expectativa de uma porta ser aberta hoje? Então, nós vamos ler sobre a igreja de Filadélfia. Você que tem Bíblia, abra a palavra de Deus comigo. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 7, melhor. Capítulo 3, versículo 7. Eu vou tomar uma água aqui, não sei se é a minha, mas... Qual é? Tá aqui, tem uma de cada. Aqui. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Acharam? Eu vou fazer uma leitura aqui. Eu não sei se vai conseguir acompanhar a tela ali, mas eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. E ao anjo da igreja que está aonde? Em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Se você puder, estiver aí no note, surround essa palavra aí, coloca um underline nessa palavra, eu te amo aí. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos entender um pouquinho, primeiramente, quem são as igrejas, quem são os anjos, para nós entrarmos nessa palavra. Volta comigo no capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, e diz aí: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão, ele tem as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Castiçais de ouro. Muitas pessoas dizem: eu não leio o Apocalipse porque eu não entendo. Deixa eu falar para você, Apocalipse significa revelação e não enigma. Enigma foi o inimigo que falou. Apocalipse deve ser o livro mais lido da Bíblia.
Deixa eu te explicar por quê. Porque ele fala do nosso futuro, ele fala onde nós vamos estar, ele fala do sofrimento daqueles que não estiverem com Deus, o que acontecerá com eles. Apocalipse não deve ser um livro para assustar. O inimigo gosta de assustar a igreja para não ler o Apocalipse, mas é necessário que nós venhamos ler o livro de Apocalipse. É importante que você leia, e eu falo para você que se você começar a ler, Deus vai começar a abrir a tua mente. Então eu vou te dar só um resumo rápido. Ele posso dizer assim, você pode olhar para ele de três, ter um entendimento básico, não teológico, mas um entendimento para nós, um entendimento para que possamos dar uma direção no que estamos lendo. Primeiro capítulo, ele é dividido em 3 partes. Primeiro capítulo é as coisas que foram. Do capítulo 2 ao capítulo 4,5, é as coisas que estão hoje, é o que está acontecendo hoje. Do capítulo 5 em diante, são as coisas que virão. Então hoje eu e você, nós estamos aí no capítulo 4,5. Esse versículo que acabamos de ler, você vê que Jesus, aquele que é o anjo da igreja, que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é isso, 7 estrelas? O que é isso, 7 castiçais de ouro? Na palavra de Deus, o número 7, ele significa perfeição, o número de Deus. No Apocalipse, nós podemos entender o número 7 como totalidade. Quando Deus está falando 7, ele está falando para todo mundo. 7 igrejas, as igrejas de todo o universo. A palavra 7, 7 anjos, todos os anjos. 7 castiçais de ouro, todos os castiçais. Volta comigo no versículo 20. Você vai ler comigo aí versículo 20, e você vai entender o que significa castiçais de ouros e o que significa as 7 estrelas. Diz aí o versículo 20, o mistério olha só, já desvendando o mistério. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Eis aí a resposta. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. Então, castiçais de ouro são as igrejas. Estrelas são os anjos. Quem são os anjos? Os pastores da igreja, os líderes da igreja. Então, ele inicia com o primeiro versículo, para que nós possamos entender o que está vindo após a cada igreja. Ele inicia já explicando. Em toda a minha mão, nas minhas mãos estão todas as igrejas, estão todos os pastores. Obviamente estou falando de igrejas que estão conectadas no reino de Deus, através da palavra de Deus, através do livro selado, desta palavra que o Senhor nos deu. Amém? Amém. Quantos estão me entendendo? Amém. Amém. Vamos caminhar então. Quando nós olhamos para essas 7 igrejas, nós vemos que dentro dessas 7 igrejas houve críticas, houve elogios, houve situações diferentes em cada uma delas. Por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja que era fiel na palavra, ela mantinha a palavra, mas ela não tinha amor, ela tinha perdido a essência. Não adianta você ter todo o conhecimento, mas você perder o amor. Não adianta você andar diligentemente na palavra, mas você não ama aquele que é o dono da palavra. Sem o amor, as coisas não vão funcionar da maneira que Deus, o nosso Pai, nos deixou. Na segunda igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre, mas Deus fala assim, é uma igreja rica. Olha, você é pobre, mas para mim você é rica. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não olha com os olhos de homem, Deus olha com os olhos de Deus, Deus olha com os olhos do Pai. Ele está olhando, na verdade, a maior riqueza que nós temos dentro do nosso coração. A maior riqueza que eu e você podemos ter é o Senhor em nós, é a presença dEle em nós. E Ele diz para esta igreja, a ação que Ele diz para esta igreja é, continue fiel, seja fiel. Olha, seja fiel, mantenha a tua fidelidade. A igreja de Pérgamo era a igreja onde ela atuava, onde se chamava-se um trono de Satanás. Ela estava num lugar onde havia sido levantado um altar ao Zeus. Zeus era um deus grego desta época, e esta cidade era uma cidade contagiada por isso. Mas esta cidade, ela começou a se envolver, esta igreja de Pérgamo, ela começou a se envolver com as
podridão daquele mundo. Ela começou a se envolver com isso, e ela começou a fugir da palavra, ela começou a fugir do amor, ela começou a sair pelas beiradas do que é o que o Senhor veio fazer nessa terra, levantar uma igreja como a igreja primitiva. Ela começou a fugir, sair disso, mas nós vemos que mesmo nessa igreja, tinha pessoas fiéis. Por exemplo, você pode ver a vida de Antipas, era um servo desta igreja, ele estava numa igreja que estava contagiada, mas ele era uma igreja Filadélfia dentro desta igreja, ele era uma pessoa que ele mantinha a fé dele, que ele continuava buscando pela presença de Deus, que ele orava e jejuava e pagava um preço por essa igreja. Por isso, não importa muitas vezes aonde nós estamos, mas nós vamos passar por situações diferentes, mas o importante é que nós venhamos nos manter fiel, indiferente do que está por fora, seja você, meu irmão, minha irmã, seja fiel ao Senhor. A igreja de Tiatira, a igreja de Sardes é uma igreja que caiu no sono, uma igreja que estava morta, uma igreja que estava no sono da distração. Nós vemos isso hoje, a igreja que está no sono da distração, achando que está servindo ao Senhor, achando que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade estão mortos, não há uma palavra profética, não há um poder de Deus, há a pregação da extrema graça, né? Algumas igrejas estão trazendo uma palavra, e isso enche a igreja. Olha, a salvação é garantida, você aceitou Jesus, você está salvo. Olha, a palavra de Deus nos diz, guarda a tua coroa, guarda a tua coroa, guarda a tua coroa, porque o Senhor nos diz que Ele vem sem demora, e Ele está buscando aqueles que guardam a coroa. Deixa eu dizer uma coisa para você, aceitar Jesus não significa simplesmente vir na igreja e levantar as mãos para o céu. Aceitar Jesus significa você olhar para esse livro e você seguir esse livro, significa você tomar uma posição, significa você se tornar um discípulo, significa você levar adiante o que a palavra de Deus tem para nós. Quantos estão me acompanhando? Eu não comecei a pregar ainda, amém? Igreja Filadélfia, a igreja Filadélfia que nós estamos falando hoje, pouco poder, mas uma grande força, um grande poder, uma igreja pequena, mas uma pequena igreja, uma igreja pequena, mas uma grande igreja. Uma igreja pequena, talvez pela força que tinha, talvez pelo histórico que vinha de escravos, que era o que era formado. Uma igreja pequena, talvez por estar num local montanhoso, um local vulcânico, um local que passava por tremores de terra, um local onde eles não tinham uma segurança, um local onde eles viviam com medo de madrugada começar um tremor, porque esta igreja, ela foi fundada pelo rei Átalo, ela foi fundada praticamente entre 138 e 140 anos antes de Cristo, e esse homem, por nome Átalo, ele tinha um amor, a história diz que ele tinha um amor de honra, um amor que chamava atenção pelos seus irmãos, e pelo seu irmão, diretamente falando, e Filadélfia significa amor ao irmão, significa amor fraterno, significa o amor de Deus expandido através das nossas vidas. Só assim nós podemos dar esse amor às pessoas, e este homem trouxe esse exemplo, e esta cidade, ela foi colocada esse nome, devido em honra pelo exemplo desse rei Átalo. E eu posso ver que esta igreja, a palavra de Deus, a ação para ela disse, não houve críticas para essa igreja, mas a ação para ela era não give up, não desista, não pare, continue. Ou seja, Deus não deu crítica nenhuma para a igreja de Filadélfia, mas Ele dá uma palavra de ação, e a palavra de ação é não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Por mais que as situações sejam difíceis, mas Deus nos diz, não pare. A igreja de Laodiceia, condições de cegueira. A igreja de Laodiceia, ela era a igreja rica, a igreja abastada, a igreja poderosa, a igreja que não tinha falta, e a palavra de Deus vem para ela dizendo assim, o Senhor vem para ela dizendo assim, olha, você é rica, mas você é pobre.
Deixa eu dizer para você algo. Essas igrejas, elas podem ser vistas por 7 formas, mas eu vou trazer só 3 formas para que você entenda o que eu estou falando. Número 1, você pode olhar para essas igrejas, 7 igrejas, significando as igrejas do mundo inteiro, como um período histórico. Elas são 7. As 7 narram um período histórico, da igreja primitiva até a igreja dos últimos dias. Ela narra um período que iniciou, ela passa por todos os períodos. A igreja de Filadélfia, por exemplo, ela ficou entre meio 1750 a 1900. Quantos homens de Deus levantaram nessa época? Quantos homens levantaram e a palavra de Deus se expandiu? Ela pode ser vista de uma maneira histórica. E olhando historicamente a palavra, estas igrejas, nós estamos vivendo então a igreja de Laodiceia. Que igreja é a de Laodiceia? A igreja que é rica, mas é pobre. A igreja que está longe dos projetos de Deus. A igreja que congrega. A igreja que trabalha, mas é a igreja que está longe da presença de Deus. A igreja religiosa. A igreja que fugiu do propósito da palavra de Deus. Olhando historicamente, esses são os últimos dias que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia. Nós podemos também olhar como uma igreja, de uma forma local. Por exemplo, nós podemos ter em Pompano Beach, igrejas de Laodiceia, igreja de Esmirna, igrejas Filadélfias. Nós podemos ter em Pompano Beach várias igrejas. Que igreja é a que nós estamos hoje? Aonde estamos hoje? Que igreja é? Ou seja, todo pastor, todo líder, presidente de um ministério, a preocupação dele é que igreja que ele está dirigindo. Será uma igreja Filadélfia ou será uma igreja Laodiceia? Será uma igreja Éfeso, que só anda na palavra, mas que não tem amor? Ou será uma igreja que Esmirna, pobre, mas rica? Que igreja nós estamos vivendo? Ela também pode ser olhada, por exemplo, por região. Por exemplo, nós podemos estar numa igreja Filadélfia. Eu olho, por exemplo, para a janela 1040, onde estão o povo de Deus, lá nos lugares proibidos, e eu vejo a pobreza daquele povo. Eu vejo a pobreza daqueles homens caminhando, mas servindo a Deus, com igrejas subterrâneas, uma igreja pobre, mas rica. E eu vejo aqui, por exemplo, onde nós estamos, nos Estados Unidos, nós vemos uma igreja Filadélfia, aonde nós podemos estar, sermos fiéis da igreja, sermos fiéis ao Senhor e sermos prósperos financeiramente. Para quê? Para poder ajudar as igrejas de Esmirna, para poder ir às igrejas de Esmirna, para ir aos povos de Esmirna. Ou seja, nós podemos olhar também essas igrejas de uma forma local. Também a terceira forma, que essa é que eu quero que você trabalhe nela, é que tipo de igreja você é. Podemos olhar isso de uma forma pessoal. Olha, você está numa igreja de Filadélfia, mas você é uma igreja Filadélfia? Você está numa igreja Esmirna, mas você é uma igreja Esmirna? Que tipo de igreja você é? Por exemplo, quando eu olho para a igreja de Pérgamo, eu vejo que a igreja estava longe dos caminhos do Senhor, mas havia um homem ali, Antipas, eu acho que é Pérgamo, havia um homem ali, Antipas, que ele era fiel ao Senhor, ele estava fiel ao Senhor. Portanto, se olhe hoje para você, dentro de você, veja dentro de você que tipo de igreja que você é. A igreja de Pérgamo estava onde tinha um trono de Satanás. Eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, mas ali havia um homem fiel. Que tipo de igreja você é hoje? O que você identifica? Quando eu apresento para você as 7 igrejas, eu quero que você faça uma análise. Que tipo de igreja você tem sido? Talvez você tenha sido uma igreja que você está firme na palavra, mas não tem amor. Talvez você tenha sido uma igreja que você acha que está rico, mas está pobre. Talvez você seja uma igreja que não tem sido um exemplo. Talvez você seja uma igreja que não está persistindo, perseverante, pacientemente na obra do Senhor. Que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja você é? Olhe para você hoje. Olhe para você se você é a igreja que jejua. Olhe para você se você é a igreja que ama. Olhe para você se você é a igreja que busca as almas. Olhe para você se você é a igreja que evangeliza. Olhe para você se você é a igreja que lê a Bíblia. Olhe para você se você é a igreja que participa. Olhe para a tua família e veja que tipo de exemplo você está sendo. Que tipo de pessoa você está sendo. Que tipo de homem, que tipo de mulher,
que tipo de ministério você está levando. Eu, muitas vezes, quando nós falamos sobre a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, às vezes eu olho para a igreja e eu vejo que muitas vezes eu tenho que fazer ressurreição aqui no culto de domingo. No culto de domingo sai avivado, sai ressuscitado, sai pulando, mas passa segunda, terça, quarta e já morreu. E tem que voltar domingo para ressuscitar. Nós precisamos entender que nós temos que estar vivos todos os dias, temos que ser Filadélfia todo dia, temos que estar no amor todos os dias. E obreiro é homem de frente, é linha de frente, tem que estar se levantando, ressuscitando diariamente, dizendo: Jesus, solta minhas ataduras, eu quero caminhar, eu quero liderar, eu quero fazer a tua obra. Nós precisamos entender que igreja nós somos. Amém? Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. Versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Quantos estão aprendendo? Vamos lá, vamos colocar em ordem esta palavra para que nós possamos ver aqui. Capítulo 7, ao anjo, ok, a quem ele escreveu a carta? A igreja ou ao anjo? Primeira coisa que nós precisamos entender, Deus coloca um líder sobre a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, uma vez um pastor falou para mim assim, um pastor que congregou aqui: eu sou pastor como você, e eu tenho autoridade como você. Eu falei: glória a Deus, amado, mas Deus me colocou como presidente desse trabalho. A carta não está sendo para os anjos da igreja, a carta está sendo ao anjo da igreja. Amém? Nós precisamos entender e saber, nós não podemos estar fora, estar longe de uma cobertura de um anjo, de estar longe de uma liderança de um anjo. Deixa eu dizer para você, para te dar provas disso. Muitas pessoas, quando se afastam do anjo da igreja, já começam a esmurecer as forças, já começam a ficar fracos, já começam a perder as suas forças. Deus, ele envia uma mensagem ao anjo da igreja, e o anjo da igreja tem que ter o compromisso de estar ouvindo a voz de Deus, tem que ter o compromisso de estar dirigindo a igreja de acordo com o que Deus quer e não de acordo com o que Ele quer. Precisamos entender que a liderança é muito importante, porque todas as cartas, você vê que ele direciona ao anjo, ou seja, eu já falei sobre isso na igreja, o pastor na igreja, ele é um canudo, esse canudo tem que estar limpo, desentupido, para a glória de Deus vir e passar por ele, e atravessar e abraçar a igreja. Precisamos entender, e todo líder, todo pai de família, todo sacerdote, todo intercessor da sua casa, porque muitas vezes o sacerdote não tomou posição, mas Deus se levantou naquela casa, para se colocar na brecha. Ele é um canudo para passar a glória de Deus naquela casa, para abrir portas de salvação, para levantar pessoas naquela família. Por isso, entenda qual é a tua posição. E ele diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve, isto diz aquele que é... Quem é que escreveu? Quem é que escreveu? Vamos lá, vamos. Quem escreveu? Aquele que é... Olha, eu estou dizendo aqui para você, olha, quem está escrevendo essa carta é aquele que é santo. Quem está escrevendo essa carta é aquele que é verdadeiro. Por isso esta carta é verdadeira, porque sai da verdade. Veio da verdade para a verdade. Veio da verdade estabelecer a verdade. Veio da verdade para trazer a verdade. Aquele que é santo, aquele que está acima de tudo, aquele que tem todo o poder, aquele que tem o direito de enviar esta carta. O Senhor Jesus hoje, Ele está enviando uma carta para você. Essa carta está falando no teu coração. Que posição você vai tomar depois dessa carta é com você, mas Deus está falando ao teu coração. Aquele que tem a chave, olha só o que ele diz aí, aquele que tem a chave de... Deixa eu dizer, Deus nunca vai trabalhar por lógica, meu amado, nunca. Presta atenção, nós nem chegamos na porta, mas Ele já tem a chave. Deus já tem a chave antes da porta. Ah, pastor, uma porta, você entrou uma porta aí no meu caminho. Mas deixa eu falar para você, a chave está com Jesus. Se você está com Jesus, Ele tem a chave. Se você anda de mão dada com Ele, Ele tem a chave. Se você está de mão dada com Jesus, Ele está com a chave. Não importa fechadura nenhuma, porque Ele tem a chave para abrir essa porta. Ele tem a chave para abrir toda a porta que nós
nós andarmos com Jesus, será aberta e será fechada a Ele que tem a mão na chave. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos falando sobre a porta da oportunidade. Muitas pessoas pensam que para prosperar precisa ter algo, um business certo, uma coisa certa. Deixa eu dizer uma coisa para você, a porta vem do Senhor. Deus prospera aqueles que querem, Deus prospera e faz crescer aqueles que querem, Deus prospera aquele que Ele quer, aquele que Ele deseja. Por quê? Porque a chave está na mão dEle, a chave do Senhor. Ele não trabalha por lógica. Deixe de andar com Jesus e as portas serão fechadas para você. Deixe de andar com Jesus e você perderá as portas da oportunidade na tua vida, porque é Ele quem dá a porta, é Ele que tem a chave para abrir todas as portas nas nossas vidas. Portas são abertas através da nossa comunicação com Jesus. Portas são abertas através da nossa intimidade com Jesus. Portas são abertas através do nosso caminhar com Jesus. Versículo seguinte: eu sei as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Tendo pouca força, guardaste o meu nome. Eu sei as tuas obras. Olha, nós temos, vamos olhar aqui a tipos de igrejas, falando de pessoas, na pessoa, no pessoal, no singular. Tipos de igrejas, tipos de igrejas. Veja comigo uma coisa. As pessoas, muitas vezes, elas estão fazendo, estão trabalhando e estão se colocando, às vezes, num patamar ou num andar. Muitas pessoas falam assim: olha, pastor, eu não vou trabalhar na igreja porque eu sou muito falho. Eu vou dar uma notícia para você, eu também sou muito falho. Eu também tenho minhas falhas, mas Deus, Ele vê aquele coração que está dizendo assim: eu não me conformo com as minhas falhas. Eu sou fraco, mas nele eu tenho força. Eu sou fraco, mas nele eu busco a minha santidade. Eu sou fraco, mas nele eu encontro a salvação, nele eu encontro o poder, nele eu encontro a chave, nele eu encontro a autoridade, nele eu encontro a vida, nele eu encontro a unção para cura. É nele que eu encontro. O ministério é feito de pessoas fracas, o ministério é feito, a obra de Deus foram por pessoas falhas, foram por pessoas que falharam. E se nós olharmos a história, Davi falhou, Moisés falhou, todos falharam, só um que não falhou. E por isso, tudo que nós fazemos nele, porque tudo eu posso naquele. Servir a Deus e olhar para a obra de Deus e dizer: olha, eu não vou fazer isso porque eu sou fraco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você limpar uma casa, você vai se sujar. Quando você trabalhar na construção de algo, você vai se sujar. Você vai se machucar. Você vai cortar. Talvez vai criar cicatrizes em você. E por isso a palavra de Deus está dizendo: olha, vocês são fracos, mas vocês são fortes. Porque vocês não estão sustentados na tua força. Vocês estão sustentados na minha força. Não estão sustentados no que você pode, mas é na minha força que você está sustentado. Por isso muita igreja para de servir ao Senhor, para de fazer a obra de Deus, porque estão sustentados na sua força. A nossa fraqueza não pode ser um obstáculo para te fazer parar. A minha, sua fraqueza não é um obstáculo. O obstáculo quem cria somos nós. As fraquezas que estão à nossa frente, nós temos que vencê-las através de Cristo Jesus. E não serão todos os dias. Vai ter dia que você vai se sujar, vai ter dia que você vai se cortar, vai ter dia que você não vai ter vontade de trabalhar, mas esse dia não seja o dia que te faça parar. Levanta, faça a obra de Deus, faça o que o Senhor colocou na tua vida. Aleluia. Versículo seguinte, vamos pular o versículo 9, vamos para o 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, graças, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos. Ah, não, aquele irmão está lá porque ele não passou as tentações que eu passei. Ah, aquela pessoa está lá, não, porque, olha como ele veio. Eu tinha essa desculpa, sabe, eu olhava e falava assim: eu não tenho chamado para pastor, meu pai não é pastor, meu avô não foi pastor, não tenho chamado. Pastor é aquele que o avô é pastor, o pai é pastor, e ele então vai ensinando e o filho já cresce um pastorzinho. Não, que ideia inocente, né? Na verdade a religião fez isso, não é verdade? A religião fez isso. Se você vê em Atos capítulo 2, 22,
você vê que para estar num pastorado tem que ser provado. Se o próprio Jesus foi provado e aprovado em curas, milagres, sinais e maravilhas, se ele teve que ser provado, imagina eu e você. Então não é por um histórico familiar, mas muitas vezes nós olhamos para nossas dificuldades. Não, é que eu não tenho esse chamado, não, é que eu não tenho esse jeito, olha, eu não tenho esse jeito desenvolvido de falar. Se você olhar para o meu histórico atrás, se você olhar para o meu background, você vai ver que era um camarada medroso, eu não tinha coragem de falar nem para 5, 6 pessoas, que dirá falar para um grupo, para uma igreja, ou estar na liderança. Deus teve que me libertar, mas para Deus me libertar, eu tive que me colocar na posição, eu tive que entrar em posição, eu tive que colocar a armadura do Senhor sobre a minha vida e entrar em posição. Por isso não existe quem Deus não mude, quem Deus não faça uma mudança. Se você se submete, Ele fará uma mudança na tua vida. Não importa o teu background, não importa a tua história, não importa o que falaram de você, Ele que tem a chave, Ele muda o que Ele quiser. Aleluia. A paciência é a chave principal, a perseverança é a chave principal para nos mantermos na presença de Deus. Deixa eu explicar por quê. Muitas pessoas começam bem, vai bem no meio, mas no final perde. Muitas pessoas começam bem e no meio já estão desistindo. E alguns dão o primeiro e o segundo passo e já estão desistindo. Eu vejo pessoas hoje, nesse mundo final que nós estamos vivendo, que não tem paciência um com o outro, que não tem paciência com a igreja, que não tem paciência com os seus ministérios, que não tem paciência com o seu irmão, e pela falta da paciência não tem perseverança. Não ter perseverança é saber que você vai desistir no caminho. Deixa eu dizer, muitas pessoas saíram da igreja, eu saí por causa de fulano, eu saí por causa de Beltrano. Alguns até falaram, pastor, estou saindo da igreja por causa de Beltrano, e depois lá no mundo Beltrano também saiu, e agora no mundo são amigos. Ou seja, não tinha nada a ver pessoalmente, era no espiritual. O inimigo queria tirar essas pessoas. Quem sai da igreja por causa de uma pessoa, nunca entrou por causa de Jesus, nunca veio por causa de Jesus. Se você está aqui hoje, quem te trouxe foi Jesus. Amém? Versículo seguinte, 11, eis que eu venho, Ah, mas está demorando, pastor. Havendo até alguns estudos novos aí, de uns estudiosos novos, de uns homens que pregam a palavra de Deus, que Deus não está voltando agora, que Deus não vai voltar. Estudos que Jesus não vai voltar. Estudos, você sabia que olhando o gráfico cristão, a minoria são os que acreditam na vinda de Jesus? A maioria não crê mais. E a palavra dele diz, eis que eu venho, guarda o que tens, para que ninguém tome. Enquanto eu estou falando com você, Deus está falando no teu coração. Aqueles que estão com o coração aberto, aqueles que estão conectados, aqueles que estão ligados, estão dizendo, meu Deus, eu não vou perder a minha coroa. Meu Deus, ninguém vai tomar a minha coroa. Nada vai me fazer parar. Eu vou ter paciência, eu vou ter perseverança. Nada vai tomar a minha coroa. A tua coroa e a minha são eu e você que seguramos ela. Ah, mas o pastor não segurou minha coroa. Quem segura a tua coroa é você. Ah, mas o fulano de tal não segurou. Ah, mas o líder tal. Ah, mas o irmão não me ligou. Ah, mas aquele não foi na minha casa. Ninguém segura a tua coroa. Quem segura a tua coroa é você. Por isso muitas pessoas hoje estão perdendo a coroa. E perder a coroa nos últimos dias é preocupante. Eu poderia passar para você rapidamente um testemunho fácil para você. Entre 40 pastores da janela 1040 nos países proibidos de pegar o evangelho, eles foram colocados só de cuecas, eles foram colocados na água gelada, e era um frio, eu não me lembro quantos graus estavam, mas era um frio terrível, e eles foram colocados na água gelada daqui para baixo, e eles deram as mãos, e os guardas estavam com um cafezinho, e estavam com toalhas. Eu escutei esse testemunho através do pastor Josué Irion. Eles estavam com toalhas e cafezinhos, e eles diziam, desistam de Jesus, e esses 40 pastores deram as mãos e começaram a cantar, e de repente um deles começou a soltar e dizer, eu não quero morrer, eu quero sair, eu quero soltar, e os outros amigos dele diziam, não, nós estamos quase lá, estamos quase chegando, guarda a tua coroa,
guarda a tua coroa. Mas ele soltou das mãos e ele saiu correndo. E o guarda, quando viu ele saindo, teve uma visão do que estava acontecendo naquele lugar. E ele dizia: não, volta. Agora o guarda que estava mandando buscar dizia: volta. E os outros guardas diziam: não, fecha a tua boca, volta, você não está vendo, você não está vendo. E ele saiu, e ele não queria mais estar naquele lugar. Então aquele guarda se despiu e entrou de cueca e deu as mãos para aqueles 40 pastores. E ele disse: se você não quer, eu tomo essa coroa. Se você não quer, eu morro por esse Jesus. Você e eu, nós estamos hoje vivendo os últimos dias. O mar está gelado, o frio treme. Aqueles que perseverarem são os que vão entrar no reino do Senhor. Deus está buscando um povo remanescente, um povo remanescente, um povo remanescente. Versículo seguinte, diz a palavra do Senhor, versículo 12: ao que vencer, eu lhe darei o quê? Aquele que vencer. Se você não sabe, há 10 anos atrás, eu fui no médico pela minha voz. E o médico falou para mim assim: o senhor pode fazer qualquer coisa, menos usar a sua voz. Porque o senhor não vai ter condições de pregar o evangelho como o senhor deseja. E até hoje, já passaram 10 anos, eu continuo pregando o evangelho. E se um dia, não vai acontecer porque ele vai me curar. E já é um milagre para mim estar caminhando assim. Mas se um dia eu não tiver voz para falar, mas eu vou seguir falando de Jesus. Amém? Versículo 12: ao que vencer, eu falei, coluna do templo. 3 coisas que eu quero que você analise nesse texto do capítulo da igreja de Filadélfia. A primeira dela é a porta. A primeira porta que nós vemos é a porta de salvação. João capítulo 10, versículo 9, diz: eu sou a porta. Amém? Jesus é a porta. A primeira porta é a porta da salvação, a porta do evangelismo. A igreja tem essa porta aberta nas mãos dela. A igreja tem a porta de chegar e falar de Jesus para as pessoas e mudar a vida das pessoas, mudar a direção eterna de cada pessoa, tirar as pessoas das garras do inimigo e levar as pessoas a Cristo. Essa porta está aberta diante da igreja. Esta porta está aberta diante de mim e de você. Nós não podemos perder essa porta. Junto com essa porta, nós vemos Isaías 53, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, nós vemos vários textos que nos mostram que não é só a salvação, mas através do sacrifício de Jesus, nós recebemos os benefícios da cruz. Por isso a palavra de Deus tem texto que ela nos mostra, em 2 Coríntios 8, 9, que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Nós podemos ter tudo em Jesus, se é com a função, se é com o objetivo, se é com o propósito do reino de Deus, porque eu e você somos dele. Ele não vai deixar que eu e você venhamos ter coisas que vai nos separar do amor dele. Portanto, você tem a seu favor portas inúmeras abertas, porta de salvação, porta de prosperidade, porta de família, aonde esteja, aonde você deseja, aquilo que você está colocando no teu coração, aquilo que o inimigo falou, olha, já essa porta para você fechou é mentira dele. O inimigo é mentiroso, o inimigo não tem nenhuma verdade que saia do lábio dele. Essas portas estão abertas e hoje é um dia de porta de oportunidade para a tua vida, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. A segunda coisa que eu vejo é a chave. Porta número 2, chave. Aquele que tem a chave. Somente aquele que caminha com quem tem a chave vai passar por uma porta. Meu amado, pode a porta estar na tua frente, só ele tem a chave. Deixa eu dizer uma coisa, chave significa autoridade. E a igreja tem autoridade. Quando você está em Jesus, você tem o segredo das chaves. Quando você está no Senhor, os segredos estão nas tuas mãos. Para estarmos em Jesus não basta pertencer a uma igreja. Para estarmos em Jesus não basta ser um discípulo, um estudante da palavra de Deus, simplesmente um estudante da escola de quinta-feira que tem edificado tantas pessoas. Isso é muito importante, yes. Isso nos aproxima de Deus, yes. Estar no culto hoje, você está ouvindo a palavra e esta palavra muda a tua vida. Estar no culto é muito importante. Mas não é simplesmente isso. Estar na presença de Deus, caminhar com o Senhor, é fazer parte dele, é estar nele, é amar ele, é
é abraçar Ele. Por isso, aquele que tem autoridade, passou esta autoridade para a igreja, para que eu e você hoje caminhamos abrindo portas de salvação, portas de bênção, porque nós temos o nosso Senhor Jesus conosco, amém? E a terceira coisa é a coluna. Veja comigo, ao que vencer eu farei coluna, aonde? Coluna aonde? Não, vamos lá, lê direito aí comigo. Coluna, veja aí comigo aí, ó. Eu farei coluna no templo. O que é templo? Templo é igreja, santuário. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Aquele que vence, aquele que olhando, nós podemos levar. Eu não vou entrar profundo nessa palavra porque o tempo já está, me esgotou lá o tempo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O que Deus está falando nesse momento. Aquele que vence em si próprio. Eu vou ser um exemplo do Senhor. Vou estar trabalhando no templo do Senhor. Eu vou ser uma coluna na casa de Deus. Eu vou ser uma coluna que eu vou sustentar a casa de Deus. Eu vou sustentar na oração. Eu vou sustentar como intercessor, intercessora. Eu vou sustentar no ministério. Eu vou sustentar no diaconato. Olha, eu vou sustentar o que Deus colocou, porque eu sou coluna. Aqueles que vencem, aqueles que conseguem vencer a mensagem maligna do inimigo. Não, você é pequeno, não, você não pode, não, você não tem conhecimento, não, você está muito velho, não, você está muito novo, não, você tem um passado feio, não, você tem muito pecado, não, você é muito devagar, não, você é muito tímido, e assim segue as palavras do inimigo. Aquele que vencer estas intimidações, ele será a coluna no templo do Senhor. Esta igreja era o que era porque tinha colunas, era o que era porque era coluna. Ela era coluna onde estava, ela era coluna na cidade e haviam colunas dentro dela. Se nós queremos ser uma igreja Filadélfia, devemos entender que temos que ser colunas na igreja. Hoje de manhã eu chamei os obreiros para orar e estávamos ali com praticamente mais de 20 pessoas orando, intercedendo pela minha e a sua porta de oportunidade, pela minha e a sua abertura quanto à presença de Deus. Agora vamos voltar ao versículo 9. Vamos ler o versículo 9 comigo. Coloca o 9 para mim na tela, filho. Versículo 9. Eis que eu os farei, o quê? Aos sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Ou seja, aos que dizem cristão não são, mas mentem. Eu sou cristão, mas mentem, não tem uma conduta de vida, não tem um caráter de vida, não tem um exemplo de vida. Aqueles que dizem, mas não são. Aqueles que se levantam contra a igreja, aqueles que se rebelam contra a igreja, aqueles que falam da igreja, aqueles que falam dos pastores, aqueles que falam dos servos do Senhor, aqueles que vêm contra a igreja, aqueles que se levantam contra a igreja, aqueles, é esse que o Senhor está falando. E ele diz assim, eis que eu farei. Quem vai fazer? Eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus, mas não são, e mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu, deixa eu explicar para você. Não preocupa quem está falando de você, não. Não preocupa com quem quer te parar. Não preocupa com a rebeldia. Não preocupa com isso. Vai chegar um dia que eles virão, eles bateram contra a igreja, mas vai chegar um dia que eles reconhecerão que você é amado de Deus. Vai chegar um dia que eles reconhecerão, eu estou com ele, eu estou com ela, eu estou nesta igreja. Algumas pessoas já passaram por nós aqui e já falaram para mim, essa igreja vai fechar durante 6 meses. Eu falei, aquele que abre, ninguém fecha. Aquele que abre, ninguém fecha. Quando eu iniciei o ministério, esse menino não vai dar em nada. Aquele que abre, ninguém fecha. Mas a história desse menino, ele não vai dar em nada. Aquele que abre, ninguém fecha. Aquelas pessoas que se levantam, que dizem que são, mas não são, que dizem que têm, mas não têm, que dizem que fazem, mas não fazem, que dizem que leem, mas não leem, que dizem que oram, mas não oram, que dizem que trabalham, mas não trabalham. Aquelas pessoas que se levantam, e muitas vezes isso está até mesmo dentro do próprio cristianismo. Igreja falando de igreja, irmãos falando de irmãos, irmãos falando de pastores, igreja falando de
pastor, cuidado com isso, porque isso é muito sério, porque diz a palavra de Deus que 6 coisas ele odeia, mas uma ele abomina, e é a plantação de palavras contra os irmãos, que semeiam palavras, como é que é, pastora? Que semeiam palavras, né? Contendas entre os irmãos. Por isso temos que entender uma coisa, nós para sermos uma igreja Filadélfia, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, e não preocupar com isso, porque as pessoas virão, e um dia reconhecerão que Deus é contigo, que Deus te fez, que Deus te levantou, que Deus fez uma história na tua vida. Agora, agora eu entro na chave principal, e eu quero te pedir o louvor que se coloque, na chave principal dessa passagem com você, na chave principal. Por que que Deus amou essa igreja? Número 1. Por que que Jesus entrou com a chave? Por que que ele abriu uma porta? Por que que ele falou, eu vou permanecer com vocês, eu vou te guardar na tentação? Por que que ele falou, olha, até mesmo aqueles que falam de você, eles virão, e eles se prostrarão diante de você, como diz a palavra. Por que isso? Veja no versículo final do 9. Você vai entender isso. Porque deixa eu explicar algo para você. Nós temos uma visão na igreja, nós temos o sistema da igreja. Presta bem atenção no que eu estou falando, que se você entendeu toda a mensagem e perder essa, você vai perder o foco, o meu objetivo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Pode desligar o som e colocar, cadê não tá? Os meus músicos, tem classe de adolescente hoje? Amém? Presta atenção. Por que tudo isso? Se nós não temos amor, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O amor do Senhor, nós vamos conquistar o amor do Senhor. Nós vamos edificar o amor do Senhor. Deixa eu falar para você, nós temos um sistema na igreja. Nós temos o sistema de mentores, da escola, de trabalhos. Um cuida da intercessão, outro cuida disso, outro cuida daquilo. E casas de paz. Nós temos o sistema na igreja. Nós temos o sistema de mentores. Nós amamos a visão que o Senhor nos deu. Somos apaixonados por esta visão. Mas deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes nós estamos trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas esquecemos de amar ao Senhor. Se nós não edificarmos esse amor pelo Senhor, se nós não edificarmos em nós esse amor pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor e Ele ama a todos. Qual é a diferença então? Será que Deus não me ama do jeito que Ele ama o Joãozinho ou do jeito que Ele ama a Maria? Não, amado. Deus ama a todos. O que muda é a tua fugiu a palavra. Não, o que muda é a tua abertura de receber esse amor do Senhor. O que muda é a tua forma, a tua disposição de receber esse amor do Senhor. O amor de Deus está sobre você, mas você não vai poder receber o amor dele se você não quiser receber o amor dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma diferença entre servir a Deus, fazer a obra de Deus. Há uma diferença entre estar envolvidos na obra de Deus e estarmos fazendo todas as coisas de uma forma bonita. E os irmãos da igreja até vão olhar e vão dizer, olha como esse irmão é trabalhador, olha como esse irmão está em todos. Mas há uma diferença entre trabalhar para o Senhor e amar ao Senhor. O que fez essa igreja ser o que ela era, é porque essa igreja amava ao Senhor. É porque essa igreja buscava o amor do Senhor. É porque essa igreja recebia o amor do Senhor. Essa igreja não só recebia, mas ela passava o amor do Senhor. Ela recebia e ela passava. Você não vai conseguir amar ninguém se você não amar a Deus acima de todas as coisas. Pastor, tem um problema de amar as pessoas. Tem, porque você não ama a Deus ainda. E deixa eu dizer algo para você. A tua dedicação em amar, sabe quando você vai na casa de alguém e essa pessoa te trata bem, e essa pessoa cativa você? Sabe a esposa e o esposo? Quem vai edificar esse amor um no outro, vai ser um ao outro. Eu decido me dedicar a esse amor. Eu decido fazer que ele se apaixone por mim, aqui comigo aqui. Que ele se apaixone por mim dia a dia. Eu vou ser apaixonado por Cristo, eu vou ser apaixonado por Ele, eu quero estar englobado, eu quero estar dentro daqueles que Ele diz, eu amo a Ele. Você não fará diferença se você não amar o Senhor. Você não fará diferença se você não amar o Senhor. Porque muitos morrem no meio entre a segunda e a sexta-feira.
Porque não tem um amor verdadeiro. Porque muitos não levantam depois que caem, porque não tem um amor verdadeiro. Servir a Deus, ir numa igreja é maravilhoso, mas amar ao Senhor é a diferença. Se coloca de pé. Que tipo de igreja você é? Fecha os teus olhos. Deus te trouxe uma palavra hoje. E a primeira porta que tem que se abrir é a porta do teu coração. Ele te ama de uma forma que você ainda não pode entender. Mas você só vai receber esse amor no dia que você amar a Ele. A igreja que recebe o amor de Deus é a igreja que ama Ele. Nunca vamos poder ser igreja de Filadélfia se não amamos o Senhor. Você nunca vai ser uma Filadélfia se você não amar o Senhor. Pode andar dentro da palavra, mas não ter amor não vai resolver. O amor é a base de tudo. Adore ao Senhor. Eu quero que você receba hoje uma paixão nova por Jesus Cristo. Sabe por que você pensa em desistir? Porque você não ama Ele. Sabe por que você pensa em parar? Porque você não ama Ele. Sabe por que você não tem zelo no teu ministério? Porque você não ama Ele. E você não vai conseguir passar sem amar Ele de verdade. Sabe por que o pastor tem que estar te ressuscitando todo dia, todo domingo? Porque você não ama Ele. Ele ama você. Diz a palavra de Deus que Jesus amava Lázaro. Ele está aqui hoje para te ressuscitar. Qual é o teu amor por Ele? Você ama mais o serviço do que ama Ele? Ama mais o teu ministério do que ama Ele? Deus colocou uma porta. E eu vou repetir, Deus colocou uma porta. Ele entrou com a chave e colocou a porta. Mas isso é para aqueles que amam a Deus. Você pode ter a porta que você quiser na tua vida, se você amar ao Senhor. Porque quando nós amamos o Senhor, nós sabemos a porta que nós queremos abrir. Nós sabemos o objetivo desta porta. I'm not seeing you worshiping. I want to see you worshiping, Lord. Feche os teus olhos e adore Ele.
apaixonado por Cristo. Adore Ele. Você não vai ouvir a trombeta se você não for apaixonado por Cristo. Você não vai ser coluna se você não for apaixonado por Cristo. A habilidade de receber o amor que está sobre a tua vida é tua. Desenvolva a habilidade de receber o amor de Cristo. A igreja King Jesus é só uma porta para te levar à presença de Deus. Pastor Joshua é só uma porta para te levar à presença de Deus. Mas não é Ele que segura a tua coroa. Quem segura a tua coroa é você. Deus levantou homens e mulheres ao longo dos anos para serem portas da vida das pessoas. Vocês são uma porta para mim de bênção, eu sou uma porta de bênção para vocês. Muitos fecham portas. Deus hoje está abrindo uma porta de oportunidade na tua vida, para fazer um renovo na tua vida. Quando você olhar para uma pessoa, na rua, no sinaleiro, no carro, esteja preocupado se essa pessoa é salva ou não. Porque se ela não for salva, ela precisa que você seja uma porta na vida deles. E a chave da salvação foi colocada na mão da igreja. Quando você não fala de Jesus, você não está preocupado com as pessoas. Talvez você se sujou ao longo do caminho. E hoje é o momento de conserto. Talvez você está trabalhando, mas você não está amando Ele mais há muito tempo. Hoje é um tempo de conserto. Esse é o momento de você levantar a tua voz e dizer: Deus, me perdoa. Eu quero ser apaixonado por Ti. Eu prometo para Ti que eu vou desenvolver a habilidade de Te amar. Eu vou desenvolver esta habilidade. Obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Volte para o jejum. Volte para a oração. Volte a amar a Cristo como Ele te ama. Seja apaixonado por Ele. Tenha intimidade com Ele. A igreja de Filadélfia, a igreja que eu amo. Uau! Quando eu preparava essa mensagem, eu digo: Deus, eu posso ser tudo, Senhor, mas se eu não for amado por Ti, eu não sou nada. Quem ama o Senhor
está preocupado em receber o amor dele. Talvez você nunca fez talvez hoje é um dia de você fazer E antes de orar por você, talvez hoje é um dia de você fazer um acerto com o Senhor. Talvez você nunca aceitou o teu Deus como teu Salvador. Você vai na igreja, você frequenta a igreja, você até lê a Bíblia, mas você não lembra o dia que você veio diante do povo público e fez uma entrega ao Senhor. E dizer: Senhor, eu quero me entregar para Ti. Tu és a única porta que eu preciso, porque quando eu passo pela Tua porta, eu tenho todas as portas. Tu és a minha porta, Pai. E hoje eu quero ser porta de bênção na Tua vida através dessa palavra. Hoje essa igreja quer ser porta de bênção na Tua vida. Você pode ser o meu melhor obreiro dessa casa, mas se você não chegar no céu, o meu trabalho foi em vão. Valorize as portas que esta igreja está te dando. Valorize as portas que esse pastor que vos fala está te dando. Seja coluna nessa casa. Seja apaixonado por Cristo. Te levante. Sacode a poeira. E te levante como um guerreiro nessa casa. Se você quer fazer um acerto com o Senhor, venha rápido, porque eu quero orar por você. Se você quer fazer um acerto de paixão com o Senhor, venha rápido. Pai, diga comigo forte: Pai, Tu és o meu Salvador. Tu me amou antes de eu te amar, me escolheu antes de eu te escolher. Eu quero te servir, mas acima de tudo, dai-me a graça para desenvolver a habilidade de receber o Teu amor. Eu quero que o Senhor seja apaixonado por mim e eu seja apaixonado por Ti. Senhor, eu quero ser um adorador verdadeiro, genuíno, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu me desfaço, no nome de Jesus, de todo passado, de todo pecado, de toda palavra contra a minha vida e contra o meu ministério. Hoje cai por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, a habilidade de desenvolver o amor do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a new start, em nome de Jesus, em nome de Jesus.